estado fenômeno da natureza. Ele não está fundamentado em nenhum desses conceitos. Afinal das contas, então, ele é o quê? Ele faz parte de outro processo, viu? A gente vai ver daqui a pouco, é uma listinha que eu vou passar para vocês. Então, vamos adiante. No exercício, depois que a gente leu os conceitos, que eu acho muito importante ler os conceitos, sem um conceito a gente não vai para a prática, porque a teoria unida à prática é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida da gente em todos os sentidos, viu? A gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Do mesmo jeito, a gente não pode praticar um exercício de língua portuguesa sem ver o conceito da coisa, porque como é que eu vou fazer o exercício, eu vou decorar? Se eu estou ligada só em marcar X ou decorar exercício, eu vou ficar só na base da decoreba e eu não vou entender. E comigo não gosto de aula de língua portuguesa que a gente não entenda. A gente tem que entender o que é que a gente está fazendo. Não dá para fazer a coisa e ficar sem entender nada. Eu estou na nuvem. Estou na nuvem, estou num espaço assim solto, para lá e para cá, não sei de nada. Eu estou aqui marcando o meu X e está tudo bem. Vou fazer um concurso, aí eu marco um X e está tudo certo. Depois eu fico esperando que seja um jogo de loteria. E não é isso, né? As pessoas que passam nos concursos da vida, nos vestibulares, é porque estudam, né? Ninguém passa assim marcando um X. Tire essa ilusão da cabeça. É muito difícil passar marcando X, porque a gente conhece as pessoas. Conheço muita gente que passou no concurso e são pessoas super inteligentes, pessoas que estudaram para passar, não foi marcando um X. Porque depois você vai ter que mostrar na sua prática que você estudou e você sabe do que está falando, né? Então é isso, por aí que a gente vai conhecendo o que é certo e o que é errado. Vamos para a pergunta. Quais palavras do texto podem chamá-las de substantivo? Eu fiz a listinha aqui, já tirei para vocês, olha, para adiantar, para não ficar lendo o texto todinho. Deixa eu ver aqui a lista. Quais palavras do texto podem chamá-las de substantivo? Olha aí, vão colocando, disse que ia corrigir, não foi? Então estou corrigindo. Mundo, jeito, olhos, diferença. Vou lendo rapidinho aqui, porque depois vocês podem passar de novo, ver a aula várias vezes, tanto que quiser. Oportunidades, direitos, coisa, tempo, balança, quilinhos, sorriso, fé, visual, tatuagens, pinturas. Essas são as palavras que estão lá no texto. Ser diferente é normal. Então, todas essas são substantivos. Qual é o interesse de retirar? O interesse de retirar não é apenas para a gente decorar, é o interesse de saber assim, o que é que essas palavras estão fazendo lá? Por que elas são importantes? Elas são substantivos justamente por isso, porque elas são importantes para o texto. Porque elas é quem diz algo sobre o texto. Sem elas, o texto ficava vazio, né? Como a gente fala no texto, deixa eu ver aqui só a parte onde tem a palavra mundo. Olha que interessante. Todo mundo tem seu jeito singular. Então, o mundo aí tem uma importância muito grande. Se eu tiro mundo, que é o substantivo, que é a substância, como eu falo, eu gosto de dizer que é a substância. O substantivo é a substância, né? Ele que dá, fortalece o texto, é a proteína da língua portuguesa, não é isso? Então, bota aí, todo mundo tem seu jeito singular. Se eu tirasse mundo, todo tem seu jeito singular. Quem é todo? Né? Quem é esse sujeito importante? O mundo que é o sujeito. Por isso que a língua portuguesa é tão importante. A gente vai vendo assim, sujeito, não é? O substantivo, o sujeito, cada um dentro do seu espaço, dentro de um estudo, que a gente vai dizendo o estudo da morfologia, o estudo da sintaxe, o estudo da semântica, porque a língua só dá para estudar conhecendo todas essas coisas. Não adianta eu estudar morfologia separada da sintaxe. A gente até às vezes separa, mas por uma questão para entender, né? É uma questão de organização, de entendimento. Eu tenho que saber o que é um substantivo, o que é um verbo, a importância que ele tem, para poder eu colocar lá dentro do meu texto, saber que função que ele está exercendo ali, não é? No mundo aqui, todo mundo tem seu jeito singular. Se eu tirasse o mundo, a frase ficava tão sem sentido. Todo tem seu jeito singular. Mas quem todo? Mundo, sujeito.
Mundo. Existe um sujeito nessa história que é o mundo, um sujeito importante até demais, né? O mundo, todo mundo tem seu jeito singular. Então, quando a gente retira, não é para a gente decorar, é para a gente entender, não é? A questão da diferença também é substantivo. Onde é que está ligado aqui no texto diferença? Deixa eu ver. E daí? Que diferença faz? Se eu digo, e daí? Que faz? Tá faltando uma coisa aí, um sujeito. Que diferença faz, gente? Que diferença faz? Não é? Tá faltando um substantivo aí. E daí? Que diferença faz? A diferença faz, né? A diferença entre as pessoas faz o mundo ficar mais bonito. Porque não dá para ser tudo igual. Tá vendo o sujeito, a diferença aí? Né? A diferença entre as pessoas, você pode botar isso numa produção textual sua, quando você estiver dando opinião. A de hoje é uma narração. Mas também, na narração, também você pode expor sua opinião. O texto não é obrigado a ser puro, toda uma narração. Ele tem opiniões dentro de uma narração também, viu? Então, tá aí uma dica. Bem, como eu estava dizendo, eu estou mostrando aqui por que a importância de retirar esses substantivos do texto, tá? E aí eu já disse a listinha que tem lá, eu espero que vocês coloquem, mas que vocês pensem nessa situação. Por que é importante? É só para tirar mesmo, para retirar? Que exercício mais bobo é esse? É um exercício bobo, né? Fosse só que retirar, sem entender, exercício bobo. Mas vamos para agora a outra pergunta. Já retiramos os substantivos, já expliquei. Então agora vamos à outra pergunta. Deixa eu ver, tá aqui, desse outro lado. Nós temos aí, olha. Quais palavras do texto são consideradas ação, isto é, verbos? Quais palavras do texto são consideradas ação? Eu retirei somente, como eu disse a vocês que eu ia explicar um pouquinho sobre a questão que o verbo é ação, estado, fenômeno da natureza e outros processos, não é? Então eu retirei só os que indicam ação mesmo. As outras eu deixei, o estado, porque tem mais verbos. Eu botei isto é, verbos, mas na pergunta, quais palavras do texto são consideradas ação? A gente vai ficar só na ação mesmo, porque o restante dos verbos, porque tem verbo de estado, verbo de fenômeno, não sei nesse tempo que eu não prestei muita atenção nessa situação, que eu estava retirando só as ações. Depois a gente pode ler e ver isso aí. Você pode dar uma lida, você já sabe, se você sabe o que é fenômeno da natureza. Parece que não tem nenhum, não. Mas eu tirei os de ação, viu? Os verbos de ação. Quais palavras do texto são consideradas ação? Vamos ver. Eu fiz uma listinha também para melhorar a situação aqui, senão ia passar muito tempo aí esse vídeo. Enxergar, ação de enxergar. Eu enxergo, tu enxergas, ele enxerga. Estamos praticando uma ação. E no texto diz, está na hora de enxergar. Não é? Parece que o texto diz mais ou menos isso. Vamos ver. Está na hora de enxergar, deixa eu ver. Não, está na hora de ser feliz, de viver e de enxergar. Então, é uma ação. Está na hora de enxergar o quê? Que ser diferente é normal, minha gente. É isso? Então, pensou, o verbo também, o pensou está no meio, que vem do verbo pensar, né? Aqui eu estou colocando da forma como ele está, né? Porque é o tempo, tem o tempo, a pessoa do verbo, então aqui eu estou colocando enxergar no infinitivo, pensou, já está na forma dele pensou, deixa eu ver em que frase está, pensou para a gente ver. Já pensou tudo sempre igual? Ele fez a pergunta, já pensou? Você já pensou? Então, eu, tu, ele. Que é no caso, a terceira pessoa, não é? Que no caso aqui ele se dirigiu a todos na terceira pessoa. Já pensou? Né? Então, deixa eu ver. Enxergar, pensou, aparecer, manifestar. Foi esse daqui que eu tirei, a listinha do verbo, foi. Enxergar, pensou, aparecer, manifestar. Essas três ações, tem até poucas. Deixa eu ver. Então,
Também tem a palavra crescer. Crescer. Fica parecendo uma ação, né? Eu disse a vocês que existe os verbos de ação, o de estado, o de fenômeno e outros processos. Então, é justamente, eu coloquei esse verbo crescer aqui para vocês perceberem, porque crescer, será que é ação? Né? Vamos analisar. Crescer é uma ação? Envelhecer é uma ação? Aí, é justamente por isso que aparece essa coisa de outros processos, porque envelhecer, a gente não envelhece porque quer, né? A gente envelhece por uma questão de passar de tempo, então está na questão de quê? Então seria outro processo, envelhecer, crescer também, a gente cresce. Agora, dentro de um contexto, quando eu digo assim, cresça, amadureça, no sentido de amadurecer, aí isso aí é ação, porque você tem que... você vai fazer esse crescimento, quem vai fazer é você. Não é um crescimento natural de crescer o tamanho, a estatura, não é de crescer, a gente nasce, cresce, não é? Isso aí não é a gente que faz essa ação. Mas quando eu digo assim, cresça, no sentido de amadurecer, cresça, minha gente. Está na hora de crescer. No texto, crescer tem até o sentido de praticar a ação mesmo. Está na hora de crescer. Quer dizer, de amadurecer. Crescer no sentido de amadurecer é ação. Mas se aí nós temos aí, olha, esses verbos que não são considerados ação, são considerados outros processos. Por exemplo, o verbo acreditar, o verbo gostar, o verbo morrer, o verbo envelhecer, o verbo crescer no seu sentido natural. Mas como eu acabei de explicar, dentro desse contexto de ser diferente e normal desse texto aqui, esse verbo aqui, ele pode ser um verbo no sentido, ele é outro processo, né? Não, quer dizer, crescer, outro processo é no natural. Dentro do texto, ele é um verbo de ação, porque eu digo assim, está na hora de crescer. Parece que é mais ou menos isso que diz o texto. Vamos ver aqui o que está dizendo. Crescer, crescer, crescer. Deixa eu ver aqui onde é que está crescer aqui, viu? Todo mundo tem seu jeito singular de crescer. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer. Quer dizer, o jeito singular de crescer, no sentido aqui, é o jeito de fazer, do fazer ser, né? O que é que eu sou? Eu sou aquilo que eu faço. Então, o meu crescimento aqui no sentido figurado, não está no sentido de crescer a estatura, o tamanho, crescer no tamanho, é crescer intelectualmente, né? De crescer, seu jeito natural de crescer, de se manifestar, de aparecer. Então, crescer aqui está no sentido de, como eu estava dizendo, no sentido de ação. Enquanto que crescer no sentido natural da gente, tá no sentido de outro processo. Ele nem é estado, nem é ação, nem é fenômeno, nem é nada. Ele faz parte de outro processo. Tá bom? É mais ou menos isso que eu queria mostrar, essa pequena diferença para vocês, que é bom a gente ir aprendendo desde cedo, né? Que existem essas coisas dentro da língua, tá bom? Então, vamos ver agora a outra. Pronto. Acabei de retirar, não foi lista de substantivo, lista de verbos de ação. Eu tirei só os de ação, viu? Porque tem outros verbos aí, tem vários verbos, mas eu tirei só a parte de ação. Porque, por exemplo, nós temos aqui o verbos de estado. Ser diferente é normal, o verbo ser é um verbo de estado. Eu sou, tu és, ele é. É um estado da pessoa, né? Deixa eu ver, de ser feliz, verbo ser, quando é que tem mais verbo de estado aqui? Palavração, que vem do verbo ser também, né? E a palavra, deixa eu ver, que vem do verbo ser, quer dizer, a maioria das palavras que estão aqui no texto vem do verbo ser. E ser é um verbo de estado. Tá bom? Então, vamos ver agora
Está, é um verbo de estar, se tem por aí, você vai ver. Agora, como eu estou dizendo, no exercício eu retirei para vocês a listinha dos verbos que indicam ação, tá certo? Agora, gente, que também é um dos objetivos da aula, é a gente diferenciar o substantivo do verbo, no caso, o verbo que, os substantivos derivados de verbos, que na aula passada, até eu falei, não sei se foi na aula passada ou foi outra aula aí, que eu falei que os substantivos derivados das ações, eles são substantivos abstratos. Estão lembrados disso? A gente falou, não foi? Então, vamos ver aqui, ó. Educar, aí faça como no exemplo. Educar é verbo. Educação é substantivo. Balançar é verbo. Balançar. Qual é o substantivo derivado do verbo balançar? Pode ser balanço, né? Balanço é substantivo. Mas também pode ser balançada, também é um substantivo. Viu? Eu dei uma balançada no balanço. Eu dei uma balançada no balanço. Quer dizer, não é? É também substantivo, viu? Não é obrigado a tirar só um, não. Agora, balanço é substantivo. Pensar é verbo. Qual é o substantivo que vem de pensar? Pensamento, pensada. Eu dei uma pensada hoje, né? Uma pensada. Pode ser, né? Apesar de a gente não falar muito na pensada, né? Vamos dar uma pensada, vamos pensar. Pensada é verbo, pensada é substantivo, desculpe. Pensar é verbo. Igualar é verbo. Qual é o substantivo? Derivado, a palavra linda, maravilhosa, igualdade. Igualdade é maravilhoso, gente, mas igualdade no sentido de a gente saber, somos iguais, sem direitos, sem deveres, todo mundo tem direitos, todo mundo tem deveres, aí sim. Isso aí a gente precisa se igualar, porque não dá pra gente ter só direito e esquecer os deveres, então a gente tem que se igualar, né? Você tem direito, tem muitos direitos, mas você também tem muitos deveres, e o mundo só funciona a gente ligado nessas duas coisas aí. Direito e dever. Dever e direito. Um tem que estar ligado ao outro. Não adianta querer só direito, porque é ridículo quando a gente quer só direito. Então, manifestar é verbo. Qual é o substantivo derivado desse verbo? Manifestação, não é? É substantivo. Manifestante também é substantivo. Então, vocês têm opções para colocar. Tem mais de uma opção. Viu? Balançar é verbo, balanço é substantivo. Pensar é verbo, pensamento é substantivo. Igualar é verbo, igualdade é substantivo. Manifestar é verbo, manifesto é substantivo. O manifesto. Quando eu digo o manifesto, viu? Mas você pode botar manifestante, tá bom? Manifestação. Manifestação é substantivo. Porque, olhe bem, outra coisa para você não confundir. Como eu falei manifesto e falei aqui meu solto, manifesto, ele pode ser substantivo e pode ser verbo, essa palavra. Quando? Depende do contexto, né? Você diga assim, eu manifesto minha opinião sobre a questão do ser diferente, esse manifesto é verbo. Mas quando eu digo assim, o manifesto foi feito ontem um manifesto a respeito da questão racial. Então, esse manifesto é substantivo, viu? As pessoas fizeram um manifesto para pedir o reconhecimento do direito de um aumento de salário. Pronto, os professores fizeram um manifesto para pedir um aumento de salário. Isso aí, manifesto é substantivo, viu? Agora, quando eu digo manifesto minhas ideias quando eu bem entender, isso é verbo, viu? Porque é do verbo manifestar. Eu manifesto, tu manifestas, ele manifesta. Então, gente, eu acho que até já me alonguei demais, viu? Mas é assim mesmo, estudar a língua não é fácil, tem muita coisa para ver.
E a gente é bom que a gente vai vendo desde cedo as diferenças das coisas para a gente não ficar tão bitolado na coisa de assim, é só caneta, papel e lápis que é substitutivo, né? Que a gente aprende quando é pequenininho, mas nós estamos crescidinhos e vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Então, beijo, bom dia, espero que eu tenha ajudado na correção do exercício, viu? Organize a aula bem direitinho, organize a aula não, desculpa, vejam a aula, era para pedir no início, estou pedindo agora no final, mas vejam de novo. Vejam a aula várias vezes, porque se você vir só uma vez, você não vai entender. Coragem, ouvir faz parte do aprendizado. Se você não tem coragem para ouvir, então você está muito distante do aprender. Bom dia. Tchau.